Vamos lá para uma questão interessante do livro de vibrações mecânicas do Hall. E neste exercício temos aí uma combinação de movimentos angulares da barra e um movimento oscilante da massa M. Vamos fazer aí como se fosse uma rotação primeiro da barra do ângulo θ e observe que em relação a esse ponto pivotante P tem esses deslocamentos x1, x2 e x3. E observe ainda que há essas forças. Então a mola de cima ela é comprimida, a de cima puxa a barra. E agora vem um interessante detalhe: esta outra mola está ligada no bloco M e vamos considerar que ela está alongada. Então ela está sendo suspensa em cima e está puxando a barra. Considerando o sentido de deslocamento para a barra, temos esse movimento relativo x menos x3. E uma coisa interessante agora, a gente vai supor que x menos x3 é maior que zero, é positivo, então x é maior que x3, ou seja, a mola está alongada. Se ela está alongada, significa que ela está puxando a barra para baixo e ela está sendo suspensa pela mola. Então, está uma forma assim fácil de a gente validar as forças que nós colocamos no nosso diagrama de corpo livre. Se fosse ao contrário, seria a compressão da mola, ela estaria empurrando o bloco para baixo e a barra para cima. E não é o caso. Então, vamos, com base em tudo isso, já com as forças já validadas, fazer o teorema do momento angular na barra, em relação ao ponto pivotante, que é o ponto P, adotando positivo o sentido aí de rotação, conforme colocamos no nosso diagrama, e sabendo que o nosso momento de inércia da barra é dado por essa fórmula. E como a barra é supostamente de massa nula, a gente tem que o momento aí de inércia é nulo também. Fazendo o equilíbrio aí, então, acabou se resumindo aí a aproximadamente um problema de equilíbrio de momentos. Nós fazendo aí a equação, né, sabemos que o momento é a força aplicada em relação ao braço da alavanca. Então, equacionando, lembrando bem o sentido que nós adotamos, por isso que é negativo, né, exceto a força 3, que aí vai ser o movimento no sentido que nós adotamos. E assim temos as formulações, e lembrando também que a força elástica é o K, constante de rigidez da mola, vezes x, né? Constante elástica da mola vezes x. E no caso a gente vai ter então aqueles respectivos deslocamentos x1, x2 e x3. Importantíssimo, né? No caso 3 é o movimento relativo x menos x3. Aí um deslocamento relativo do bloco e da movimentação da barra, certo? E a gente adota aquela clássica aproximação, né, que para ângulos muito pequenos, o deslocamento é muito próximo ao arco de raio, que é o comprimento vezes o ângulo, né? A fórmula do raio, né? Do círculo. E então, continuando aí nosso equacionamento, agora colocando essa substituição, né? X muito próximo do arco, e então desenvolvendo a expressão, né? Chegamos aí nesse valor. Muita atenção, né, nas substituições, porque o termo aí, o L aparece ao quadrado. Vamos isolar agora, colocar em evidência em relação ao ângulo θ. Estamos quase chegando aí numa expressão que vai ser muito útil para nós, que vai ser θ em função do nosso x. Então observe que já estamos caminhando aí numa equação que traduz um movimento angular, ou seja, o θ, e um movimento linear, que é o x. Então a gente vai guardar essa relação aí, porque a gente vai usar logo mais, né? Uma relação e converter θ em x. E agora vamos no diagrama de corpo livre do nosso bloco, certo? Então no nosso bloco a gente já desenhou no começo aí da explicação, colocando aí o nosso diagrama de corpo livre, adotando como positivo, né, o sentido aí do deslocamento em x,
Então a gente tem que a força 3 atua no sentido para cima negativo em relação à coordenada aí que a gente adotou. E lembrando aí que a força 3 é o K3 vezes o deslocamento relativo, né? Então colocando aí na equação, né, força resultante massa vezes aceleração, a gente tem aqui, bom, que esse x3 é aquela aproximação, L3 vezes θ. Então observe que agora a gente tem tudo em função de x, só que aparece esse θ aí para atrapalhar, ó. Aí que entra a nossa relação, né? Aquela relação que nós obtivemos na modelagem anterior. Nós vamos substituir na equação aí abaixo aí do bloquinho. Então vai ficar o seguinte, ó, montando aqui a expressão, colocar esse θ aí, a expressão é grande e literal, então muita atenção. Tá? Estamos aí conseguindo fazer a expressão. Vamos simplificar, porque observe que dá para a gente isolar esse K3L3, não esse K3, né? Vamos deixar ele em evidência, né? Então, vou colocar aí a expressão aqui. O x eu coloco depois. Então, colocando em evidência, temos aqui sim aqui o K2, né? Certo? Não esquecer do x igual a zero. Bom, fatorando a expressão aí, deixa eu ver um jeito aqui mais fácil. Dá para fatorar aqui, então eu já vou fazer direto aqui a fatoração. Você vê que esse K3L3 vai sumir em cima e embaixo vai ficar esse denominador aí. Certo? E ele pede aí a frequência natural, mas a gente tem que então identificar na equação a massa equivalente e a rigidez equivalente. E a gente sabe que a frequência natural, né, a frequência natural é a raiz quadrada de K sobre M, no caso K equivalente sobre M. Então basta a gente fazer aí as substituições e a gente tem aí, né, a nossa frequência natural, que vai ser aí essa expressão aí, que vai ser a nossa frequência natural. É isso aí, exercício muito bom. Dê um like, se inscreva e muito obrigado a todos.